Boa tarde, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Silvana e estou aqui para trazer a palavra através da célula digital. Amém? Nosso tema, o segundo domingo do tema O Altar Tem Resposta. Você precisa de uma resposta de Deus? Eu preciso de uma resposta de Deus. Todos nós, precisamos de uma resposta de Deus. E no domingo, o apóstolo José ministrou uma palavra que está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 1 até o 24. E eu vou estar lendo essa passagem, mas vamos estar consagrando este momento ao Senhor Jesus. Eu faço parte da IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, e é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com você essa pequena reflexão. Glória a Deus, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Obrigado por mais este momento, por mais esta oportunidade, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra, Pai, seja revelada, Senhor, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração, toda nossa gratidão, Pai, é ao Senhor Jesus. Amém? O nosso amado e adorado Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador, aquele que está conosco em todo o tempo. Aleluia! Vamos então estar lendo a palavra. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes 6, capítulo 6, vou começar aqui no versículo 1. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e o atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixava nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. O povo de Israel, ele pecou contra Deus, Então, eles fizeram tudo o que era mal aos olhos de Deus. E durante 7 anos, eles sofreram ali aquela perseguição. Os israelitas, eles semeavam, mas os medianitas e os amalequitas e o povo do deserto atacavam, acampavam ali na terra e destruíam todas as colheitas deles, Continuando, versículo 5. Chegavam com seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhoto. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. O nosso socorro, ele vem do Senhor Jesus. Então, por muitas vezes, algo está acontecendo em nossas vidas e nós buscamos soluções em tantas outras coisas, mas nós precisamos buscar em primeiro lugar, como está em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça vos serão acrescentada.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui, os israelitas, eles foram pedir socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos medianitas, ele mandou um profeta que lhes disse. Então, ali ele estava orando por uma solução, e o Senhor mandou uma direção, enviou um profeta para eles. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutavam contra vocês, aqui, nesta terra, que lutavam. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutavam contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra. Então eles estavam adorando outros deuses. E o Senhor avisou, mas eles não quiseram ouvir. Então, por isso que eles estavam nessa situação, nessa perseguição, destruindo, né, tudo a colheita deles. Por quê? Porque eles estavam levantando um altar de adoração a outros deuses. Aleluia! No versículo 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gedeão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondidos para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Ele era um poderoso guerreiro. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas, como se eles fossem um só homem. Aleluia. Vou dar uma paradinha por aqui. Até o 16 eu li. Quando os israelitas semeavam, os medianitas e os povos ali, eles vinham e, junto com os amalequitas, e destruíam tudo, toda a colheita. Mas por quê? Porque o povo de Israel, como está aqui no capítulo 1, o povo de Israel pecou contra Deus. Fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Às vezes, está acontecendo várias coisas em nossas vidas. E nós estamos perguntando, questionando: Pai, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nesta prova? E aí o que acontece? São escolhas que fizemos lá no passado, sementes que plantamos fora da direção de Deus e que estamos colhendo agora. Porque, amados, uma hora a conta chega. Não tem como. Não tem como. Quando nós plantamos algo sem a direção de Deus, nós colhemos. E foi isso que estava acontecendo aqui com o Gideão e o povo. Eu quero destacar algo aqui. Porque
Porque nós ficamos buscando, porque muitas vezes aqui quando diz assim, ó, mas vocês não quiseram me ouvir. Mas quando eles pediram a direção, pediram o socorro de Deus, pediram a instrução de Deus, o Senhor enviou um profeta. Aleluia! Enviou um profeta. Eles estavam pedindo uma solução, mas o Senhor enviou uma direção. E por muitas vezes nós ficamos buscando respostas em lugares errados, sendo que precisamos buscar em primeiro lugar o Senhor Jesus. Claro, podemos nos aconselhar, podemos pedir orações para os nossos pastores, para um nosso grupo de intercessão, podemos, sim, mas em primeiro lugar nós precisamos pedir a direção de Deus. Aleluia! Para quem nós estamos dando os nossos ouvidos? Porque às vezes nós estamos pedindo direção para as pessoas erradas e estamos ouvindo coisas que não vai nos ajudar. Mas quando nós vamos direto para o Senhor, Ele nos ajuda. Ele traz a direção que precisamos. Quando algo está acontecendo, perguntamos para Deus: por que está acontecendo isso comigo? Eu creio que você também já se perguntou. Mas o Senhor nos responde, como ele respondeu aqui, como está aqui no versículo 1. O povo de Israel pecou contra Deus. Aleluia! Eles levantaram um altar para outros deuses. E nós precisamos levantar um altar para o Senhor. O tema é: o altar tem resposta. Mas para termos a resposta de Deus, nós precisamos restaurar o nosso altar, consertar o nosso altar, ter uma vida de renúncia, ter uma vida de compromisso, uma vida de oração, uma vida de busca. Mas por muitas vezes nós estamos levantando altares para Baal, com mentiras, com coisas erradas, com coisas lá do mundo que não pertencem mais a nós, com idolatria, colocando muitas coisas em primeiro lugar e deixando Deus em segundo. Deus, ele está do nosso lado em todo o tempo, mas nós precisamos levantar um altar de adoração a Ele. Levantar um altar de adoração, um altar de entrega, um altar de renúncia. Deixar as coisas do mundo. Aleluia! Glória a Deus. Continuando aqui. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então me dá uma prova de que és tu mesmo que está falando, e por favor não vá embora até que eu lhe traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado: ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tu está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz.
E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abisaer. Até aqui no versículo 24. Então, meus amados irmãos, por muitas vezes nós questionamos Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo aquilo? Mas por muitas vezes, por que a minha colheita está sendo defraudada? Por que está tendo bichinhos na minha colheita, na plantação que eu tenho plantado? Então nós precisamos fazer uma reflexão que o nosso coração tem que estar no altar do Senhor, para que nós possamos ter respostas do Senhor. O altar precisa ser um altar de correção, precisa ser um altar de submissão, precisa ser um altar de amor, um altar de busca, aleluia, para que o Senhor nos dê a direção que precisa. Eu e você possamos fazer uma reflexão. Qual altar que nós temos levantado para o Senhor? Porque eles ficaram 7 anos depois que eles foram pedir a orientação do Senhor. Então, que eu e você possamos verificar quanto tempo nós estamos aí passando por algo, estamos querendo fazer com a força do nosso braço, do nosso jeito, pedindo opiniões para outras pessoas, dando os nossos ouvidos, ouvindo coisas que não é para ser ouvida. Mas quando nós nos direcionamos e vamos na direção de Deus, o Senhor nos dá a direção correta, faz o que precisamos. Amém? Era essa reflexão que eu quero deixar para você, para mim e para você nesta tarde. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu faço parte da Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica ali na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o culto profético, o terceiro culto profético falando sobre o altar tem resposta. Aleluia, glória a Deus, esteja conosco, você será muito bem-vindo. Amém? Lá nós temos um altar de adoração. Amém? Venha levantar o seu altar de adoração, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado, aquele que é o dono das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço por mais este momento, Pai. Que possamos levantar um altar de adoração, de gratidão, de temor. Que possamos renunciar, Senhor, tudo aquilo que nos impede de termos, Senhor, as respostas que precisamos. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada família que entrar aqui, cada família representada, Pai. Em nome de Jesus. Abre portas de emprego para os teus filhos. Em nome de Jesus. Aquele que precisa de uma cura, que receba a cura. Aquele que precisa de uma provisão, que a provisão chegue, Pai. E aquele que precisa, Deus, abrir o coração e entregar a sua vida àquele que pode todas as coisas, que nesta tarde possa abrir o seu coração e entregar as suas vidas ao cuidado do nosso Deus, nosso Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Aleluia. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Domingo profético, às 9 horas da manhã, com o profeta Vinícius Iracete, profeta Ariane Iracete e o apóstolo José Iracete. Amém? Você é o nosso convidado. Esteja conosco. Deus te abençoe. Fica com Deus. Permitindo Deus, na próxima terça-feira, estarei aqui para mais um momento da Célula Digital. Amém e graças a Deus.